que não é aposentado ainda, mas que quer um dia chegar à sua aposentadoria. Você que é jovem, tem seu pai, sua mãe, o avô, a avó, compartilhe, porque um projeto apresentado na Câmara Federal pode constituir robustez para essa luta que nós estamos travando agora. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já deve me conhecer, meu nome é Sandro Gonçalves e nesse vídeo aqui eu vou falar com você sobre um decreto assinado pelo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e sobre o Paulo Guedes. Já está editado o decreto e é um decreto muito importante. Mas eu preciso trazer um recado para você. Se você tem político de estimação, não fique nesse vídeo. Ainda é tempo de que você saia desse vídeo. Ainda há tempo de que você possa correr atrás de um vídeo político para você. Aqui não. Aqui eu quero falar sobre a questão do endividamento e eu quero ajudar você. Eu quero mostrar para você que esse decreto é inconstitucional, é ilegal, atrapalha a sua vida e viola a sua vida e muito. Eu quero mostrar para você que a situação das famílias brasileiras é crítica. A economia está em crise porque 4 em cada 10 famílias não conseguem sequer pagar as suas dívidas básicas. Então, uma lei que correu por anos foi aprovada, a chamada Lei do Superendividamento. Através dessa lei do superendividamento, era possível você dar entrada em um processo de renegociação de dívidas. E aqui eu vou colocar para você tudo que a lei trouxe e tudo que o decreto tirou na mão grande, de forma ilegal e inconstitucional. E eu vou explicar para você o porquê eu vou falar isso. Vou falar porque a Rosane Costa me fez um pedido. Tá aqui, ó. Esse é o comentário dela. Doutor Sandro, faça um novo vídeo sobre como ficou o desfecho sobre o decreto de Bolsonaro sobre a lei do superendividamento, já que Cinda parece não estar em vigor e, segundo alguns advogados, pode ser inconstitucional e há chances de ser derrubado. Muitos de nós não sabemos se devemos ou não procurar ainda este atendimento, porque não se sabe como funciona ou está funcionando tudo isso, já que o grande problema de todos nós e a maioria eram os consignados. Vem cá, eu vou explicar de uma vez por todas. Eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou te ensinar aqui as regras contra esse decreto odiento, esse decreto mal feito, esse decreto favorecedor de banqueiros. É sobre isso que eu quero trazer para você neste momento. Então eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção agora, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Foi editado a seguinte lei. Essa aqui é a lei 14.181, que altera a lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que aperfeiçoa a disciplina de crédito e prevê o superendividamento. Tá aqui, ó. O presidente da República sancionou, tá bom? E essa lei aqui, ela traz alguns pontos muito claros. Uma das formas de você utilizar essa lei aqui é que você deveria preparar um plano onde você mostraria onde eram as suas principais dívidas, quaisquer dívidas. E você demonstraria que aquilo estava afetando o seu mínimo existencial. Inicialmente, nesta lei, eu quero mostrar aqui para você esta lei previa que o mínimo existencial era 30% da remuneração do cidadão, tá? Tudo bem, esse trecho é a parte onde Bolsonaro vetou. Eu quero que você preste atenção aqui. Essa lei trazia a questão do mínimo existencial, que é aquilo que você precisa para ter moradia, lazer, saúde, educação, conhecimento. Está na Constituição, está lá previsto. Isso é o mínimo existencial. E aqui fala, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural de boa fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vicendas, sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos de regulamentação. Ou seja, somente caso a pessoa conseguisse pagar sem comprometer o mínimo existencial, aí sim ela não estaria super endividada. Agora, se para pagar essas dívidas ela perdesse o mínimo existencial, ela era uma pessoa super endividada. E aí, nos altos índices de inflação que nós temos, nos altos índices de desemprego que o Brasil passa, você acha que até um juiz que ganha muito não teria a sensibilidade necessária para entender que superendividamento e mínimo existencial devem ser levados em consideração de acordo com a realidade de cada ser humano? Pois é, 1 ano que essa lei está em vigor. E os juízes começaram a dar favorável aos consumidores. E isso incomodou os bancos. E os bancos tiveram que chamar os seus fiéis escudeiros. Quem são? Paulo Guedes e Bolsonaro. E agora você vai ver mais uma coisa aqui, presta atenção. O artigo 104 da lei do superendividamento diz o seguinte: a requerimento do consumidor superendividado, aquele que teve o seu mínimo existencial comprometido, a pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador, credenciado, no juízo, com a presença de todos os credores. Todos, chamaria todo mundo que você está devendo, de dívidas previstas no artigo 54 deste Código, na qual o consumidor vai apresentar uma proposta de plano de pagamento, no máximo em 5 anos. Ele tem 5 anos para pagar a dívida. Preservados o mínimo existencial. Olha o quanto essa lei procurou proteger o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e formas originalmente pactuadas. Necessário ler aqui, é importante que você entenda. Excluem-se, ou seja, as únicas dívidas que não entram aqui, o senhor Jair Messias Bolsonaro sancionou nesta lei, que é: excluem-se do processo de repactuação das dívidas, ainda que decorrentes de relação de consumo, oriunda de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar pagamento, ou seja, dolosa. O cara comprou para dar calote, essa não vale. Bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real. Então, cabe todos os contratos de crédito e de financiamento, salvo os de garantia real. Está previsto na lei, é aquilo de antítese, antitese, enfiteuse, enfim, são esses. Financiamentos imobiliários e crédito rural. Senhor, presta atenção se você está me assistindo aqui. Se a lei traz a questão do superendividamento e ela mesmo traz também quais os casos que não entram, acabou o assunto. Olha, qualquer um pode, salvo esse. Então não pode crédito real, não pode crédito imobiliário e crédito rural. Acabou o assunto. Nós não temos que proteger mais banco. O resto é resto. Tá. Mas qual é o grande problema? Aqui, se você me perguntar, e o consignado entra, doutor Sandro? Entra. Ah, doutor Sandro, e o cheque especial? Entra. Entra. Doutor Sandro, mas e o contrato de financiamento de veículo? Entra. Entra. Qualquer um, tá? Aí, veio aqui, tá? O senhor Bolsonaro e editou, deixa eu até pegar aqui para vocês, tá? Vamos lá. O decreto, tá aqui, tá? O decreto 11.150, que veio regulamentar 1 ano depois. A hora que os bancos começaram a tomar porrada, veio o Bolsonaro e o Guedes. Depois que a gente começou a alertar aqui para vocês. Ó, falou que esse decreto regulamenta a questão do superendividamento e o artigo 3º veio aqui, ó. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor, pessoa natural equivalente a 25% do salário mínimo, vigente na data de publicação desse decreto. Quer que eu desenhe para você? Você que não é advogado, talvez não entendeu? Vou te explicar.
Bolsonaro falou que com 25% do salário mínimo, ou seja, R$ 303, você, cidadão brasileiro, consegue, com R$ 303, ter moradia, saúde, lazer, vestuário, alimentação, enfim, uma vida digna. Um mínimo que um cidadão precisa, um cidadão de bem, precisa para sobreviver. Ou seja, você pode comprometer todo o seu recurso. Se sobrar R$ 303 para você por mês, tudo bem. Você não é um cara super endividado. Você me entendeu a regra do jogo? Doutor Sam, mas peraí, então se eu estiver devendo a conta de água, de energia, imposto, consignado, cheque especial. Se eu ganho 3 mil por mês, mas me sobra só R$ 300, eu não posso entrar com a lei do superendividamento? Não. Segundo Bolsonaro e Paulo Guedes, não. Você não é superendividado. Se sobrar R$ 303, você é um cidadão de bem e muito bem tratado. Tá dando para entender? Tô sendo claro com você? Tá bom, tem mais coisa. Lembra que eu te falei que a lei foi clara. Ela foi específica em te dizer que só não entrava nesse caso aqui dívida de garantia real, dívida imobiliária, sua casa própria não entrava, a lei falou. E também dívidas rurais, a lei falou. E agora, o que o decreto falou? O decreto falou isso aqui pra gente. No âmbito da conciliação administrativa ou judicial de situações de superendividamento, excluem-se do processo as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente. Legal, pessoal, isso aqui está na lei, tá? As dívidas provenientes de contrato de crédito com garantia real. Legal, gente, isso aqui está na lei. O Bolsonaro não mudou nada aqui. Ó, ainda colocou, financiamento imobiliário, crédito rural. É lei. Aqui, no parágrafo único, ele reproduziu o que é a lei. E no artigo 7º, tá? No artigo 7º, ele veio, tá? Aqui do decreto, perdão. Deixa eu trazer aqui, tá? Aqui, ó. No artigo 4º, perdão, do decreto, ele veio e colocou. As parcelas das dívidas relativa a financiamento imobiliário não entra. Estou corrigindo aqui. Decorrente de empréstimo e financiamento com garantia real. Não entra. Decorrente de contrato de crédito e garantia com aval. Não entra. Isso aqui tá perfeito, tá? Decorrente de operação de crédito rural. Não entra. A lei já falou isso aqui, tá? Então foi isso aqui. Cometi um equívoco aqui, mas já corrigi. Esse pedaço, a lei já falou. E o que ele ampliou aqui? Créditos contratados com BNDES. A lei não falava. Mas acho justo. Mas a lei não falava. E ele não está aqui para fazer lei através de decreto. Me desculpem, tá errado. Anteriormente renegociadas na forma do capítulo tal, da lei tal. Dívida que já foi renegociada e não foi paga também não pode mais, tá? Então, se você foi lá, renegociou com a dívida, aqui não entra mais. Coisa, né? Que coisa, que proteção, né? Porque o banco está refinanciando o tempo todo para você. Refinanciamento não entra mais. De tributos e despesas condominiais. Não estava na lei. Tá aqui, tá? Decorrentes de operação de crédito consignado, regido por lei específica. Crédito consignado nunca esteve nessa lei. Só que, para ferrar com o aposentado, com o servidor, com o BPC, com o Auxílio Brasil, que vai pegar o consignado agora, não existe superendividamento. E olha só o tamanho da incoerência. Ele fala que com R$303 a pessoa não está superendividada, tá certo? Mas ele vai liberar o empréstimo para o Auxílio Brasil, que é uma parcela de 160. Então, para quem ganha R$400, presta atenção, R$400, vai descontar 160, vai sobrar 240, abaixo dos 303. Mas como ele excluiu o empréstimo consignado daqui, você não pode brigar por superendividamento. Deu para entender a regra do jogo? Tem mais coisa. Decorrentes de operação de crédito, com antecipação, descontos, inclusive fiduciários, saldos financeiros de créditos e direitos constituídos a constituir, endosso, empenho, os limites de crédito não utilizados na conta de pagamento, os limites não disponíveis e utilizar de cheque especial e linhas de crédito pré-aprovada. Gente,
Isso aqui nunca esteve na lei. Bolsonaro e Paulo Guedes é um bando de defensor de banqueiro. Esse decreto é a prova. Você quer me pedir a prova? Lê o decreto. Então você pode até ter o seu político de estimação. Tudo bem. Mas contra fatos não há argumentos. Se você vier na maior cara de pau, mas o cara comprou, tem que pagar. Sério, meu irmão? Com os juros que os bancos aplicam, com a situação que o brasileiro vem, com a preocupação que os nossos políticos têm para com o cidadão no quesito economia financeira. Você já estudou economia financeira na escola, meu amigo? Pois é, país de primeiro mundo ensina. País decente ensina. Agora o cara nunca teve uma economia financeira. Os bancos colocam aquelas letrinhas no contrato, onde você vai lá e pega um cheque especial de R$600, um cartão especial de R$600, cartão de crédito, e de repente está devendo 24 mil, 30 mil, em pouco mais de um ano. É isso que é o superendividamento. E é isso que você vai falar, o cara tem que pagar porque assumiu? Vá a M. Tá? É simples assim. Então eu fico pé da vida quando eu vejo esse tipo de situação vergonhosa. Tá? Vou repetir para você. Não está previsto na lei do superendividamento o consignado. Não está previsto na lei de superendividamento cheques, cartão de crédito. Não está. E o Guedes e o Bolsonaro enfiaram. Então, quer dizer que eu não tenho que procurar mais a justiça, doutor Sandro? Acabou? Não. Você vai ter que procurar, tá? Ou um advogado, ou a defensoria pública para entrar. E agora, além de demonstrar que você está super endividado, primeiro você tem que pedir a inconstitucionalidade desse decreto de alguém que andou fora das 4 linhas da Constituição. Quer debater sobre isso? Coloca seu comentário aí defendendo seu político de estimação. Coloca aí, defende o Paulo Guedes e os bancos. Coloca, por favor. Vai ser prazeroso ver o capacho querer apanhar de quem lhe põe os pés. Vai ser interessante ver o porco no matadouro parabenizando e elogiando o açougueiro. Presta atenção, cidadão brasileiro. Presta atenção no que está acontecendo. Aconteceu um escárnio aqui com isso. E ainda bem que tem gente que está prestando atenção no que está acontecendo. Tá? E eu não vi a Globo, eu não vi Bandeirantes, eu não vi SBT, eu não vi nenhum jornal falar sobre esse decreto. E sobre como isso protegeu os bancos. Sabe por quê? Porque banco financia grandes emissoras de TV. Agora, se você quiser, entra na internet e pesquisa sobre o decreto. Você entra, leia, e você vai ver. E se você me provar que existe a palavra consignado na lei, tá? E no decreto, eu me calo e nunca mais falo sobre o assunto. Agora, se você não vê a palavra consignado na lei e vê ela protegida no decreto, é porque você tem que entender que não estão pensando em você. Estão protegendo os bancos. E para mim, eu não tenho político de estimação. Tá bem entendido? Tá bem claro para você? Então tamo junto nessa. Abraço.